Olá, maravilhosos e maravilhosas! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu vou começar esse episódio agradecendo... Eu sabia que vocês iam ter ataque de riso. Pela falar a palavra começar, eu não vou dar conta. A gente pode fazer a introdução? Gente, nós estávamos aqui gravando. Plenos. Super tudo caminhado. Aí, de repente, fez assim, ó. E voltou a luz. Aí ele falou assim, acho que a gente perdeu alguma coisa da gravação. Aí perdeu desde a hora que a gente falou assim, ó. Olá, maravilhoso. Aí agora, vamos começar com nossos patrocinadores. Faz 2h15 que a gente tá falando disso. Eu vou chorar, porque eu tô pensando nessas horas, gente. Era pra eu estar na minha casa. Tá agora gravando? pronto, eu não posso olhar ali, eu não posso olhar aqui. Eu vou olhar pra lá. Vai, vou olhar pra ela. A gente tá gravando? Tá gravando? Nossa, então vamos continuar daqui é isso, mesmo. gente. Depois a gente vê se vai cortar, se vai deixar. Bora lá. É isso. Vamos aos nossos patrocinadores. Peraí, que eu tenho que me concentrar de novo. Peraí. Vamos agradecer. Desculpa, gente. Maravilhoso. Tá bom, vai. Então, para começar, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Importante. Tá, gente. Desculpa. Gente, vocês não vão conseguir. Não olha pra mim. Ela tá mudando até a cor. Vai, não vou olhar mais pra Tava. Porque eu olho é que ela faz ela. assim, ó. Aí eu não consigo, eu escuto assim, ó. Ela segurando. Mas é que você me olha, ela tá me olhando julgando. Ela tá me olhando, tipo assim, olhando de cima e embaixo. Começando, sei. Passando mal. Eu vou começar do começo de novo. Pisca a luz aí. Olá, maravilhosos e maravilhosas! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mãe Talk. E vamos agradecer já de início os nossos patrocinadores, começando pela Andrada Odontologia, que é um dos melhores consultórios da região. Eu já falei isso daqui, além de ter todos os procedimentos para a família toda, a Ana Rosa, inclusive, tem que marcar do Fernando, né? Tem que marcar do Fernando. A Ana Rosa passa lá. Não tem, as crianças que normalmente têm medo, né? De, eu vou no dentista e tal. Gente, é um atendimento super tranquilo, acolhedor. Então, assim, super indicamos Andrada Odontologia. Obrigado, gente. A Total Limp. Se você, mãe, que tá aí na correria do dia a dia e não tá dando conta da casa, então, você tá precisando? Muito. Socorro. É só ligar lá para as meninas da Total Limp. Tem planos de 4, 6 horas, 8 horas, enfim, a gente consegue. As meninas conseguem se organizar devido à demanda de vocês. Conforme a demanda de vocês, elas se organizam e vão dar uma ajudinha aí na casa. A Dress Stories, que inclusive hoje eu tô aqui, ó, mesmo com a reclamação ali do Anderson, dizendo que o branco estoura na gravação. É isso mesmo, tô usando Dress Stories. E é estilo romano, né? Que tem todos os nossos acessórios maravilhosos. Que inclusive, tava conversando com as meninas da Estilo Romano. Elas estavam dando uma sugestão aqui para as mães que nos assistem. Muito legal. E às vezes está precisando de uma renda extra. Tá pensando assim, agora no final do ano, como eu posso, né, tirar uma graninha, trabalhar conciliando com a rotina dos pequenos. Exatamente. Então é só vocês entrarem no Instagram da Estilo Romano, tem um formulário para você preencher e você pode ser uma revendedora das semijoias da loja deles. Tem também Império Blonde, que hoje nós somos lá. Fomos as duas juntas no mesmo horário, não foi? Ela foi no meu horário, ela foi. Eu marquei, ela foi no meu horário. Mas maravilhoso. As duas no mesmo horário. Se vocês estiverem aí pensando, no caso a gente fez até uma hidratação, né, amiga? Super, foi maravilhoso. Mas você tá pensando em mudar a cor do cabelo, ele é fera no loiro, inclusive já marquei já. Especialista em alisamento. Perfeito, perfeito, perfeito. AF Consultoria Empresarial. Se você está pensando em abrir a sua empresa ou já tem a sua empresa e tem algumas dificuldades, né? Com impostos, regrinhas, enfim. O Aleph, que é o proprietário, ele é super assim, sabe aquela pessoa que estuda, que te ajuda? Sabe tudo. Ele sabe tudo, enfim.
É ele mesmo, se você estiver precisando de um contador, é com a F Contabilidades ali, consultoria empresarial. A PR Sublimações, faz aqui nossas canecas, inclusive agora no final de ano, tem muito amigo secreto, né? Uma festinha e tudo mais. Olha, entre em contato com eles, que tem lembrancinhas personalizadas, corporativas, inclusive. A Invicta Movelaria. Tava quase esquecendo, imagina. No Mozão ia acabar com ela hoje. Mozão. Obrigada, Mozão. Se você estiver aí precisando, de repente, vou reformar minha cozinha, meu consultório, ou de repente fazer o quartinho do bebê, que tá chegando. É isso. Tudo. E arrasam. Projeto, execução, arrasam. Obrigada, Mozão. É isso, esses são os nossos patrocinadores. Que são maravilhosos e arrasam sempre aqui com a gente, né? E vamos à apresentação? Vamos, com você agora. Gente, a gente tava ansioso por esse momento. E vocês agora que já viram ali os pedacinhos, né? Os cortes, devem estar ansiosos também. Ela tá aqui com a gente hoje, já cuidou de muitas e muitas e muitas crianças. Você com certeza conhece várias delas. Muitas. De adolescentes, de adultos já. Porque não é de agora que ela tá com essa jornada, não. De orientar as crianças e salvar as mães. Eu, inclusive, fui uma das mães salvas. Já livrou muita mãe de surto. Ela aqui é mãe da Mariana, da Beatriz. Vive que nem a gente na correria, na doideira. Trabalha e corre pra lá e se atualiza. Inclusive, foi muito difícil conseguir conciliar a agenda dela com a gente aqui. Mas deu certo. Por isso estamos lisonjeadíssimos, né? Claro. 34 anos de pediatria. Maravilhosa em todos os sentidos. Com a gente aqui hoje, a doutora Margarete Colli Fernandes, vulgo Tia Meg! Obrigada! A gente tá muito, muito feliz de receber você aqui hoje, desse tempo que você disponibilizou pra gente. Ficamos muito contentes de você aceitar nosso convite. E eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês, nessa tentativa de fazer mais um acolhimento das famílias nesse novo modelo, né? Como você falou, se atualiza, então tem que me atualizar. Maravilhosa. Né? E ir de encontro às novidades que as redes sociais estão disponibilizando. O pessoal aqui, inclusive, já deve estar familiarizado com a Meg. Primeiro porque, assim, tem um negócio assim, quem que é pediatra? Quem que é o pediatra? Isso aqui é Tia Meg, todo mundo já sabe quem é. E porque eu já falei dela muitas vezes aqui, né? De todos os mil momentos que ela já me salvou. Ela já participou de todos os episódios aqui. Não, foi o pediatra que me ensinou isso. Foi várias vezes ela falou assim, porque... E agora, toda vez que for o pediatra que me ensinou, vão saber quem foi. Vai ter nome, endereço, telefone e rosto pra esse personagem. Maravilhosa. Olha, eu acho que a gente já podia começar... Só um adendo, assim, né? O que acontece? O nosso podcast, inicialmente, seriam assim, mães reais contando muito sobre a maternidade, sobre a vida dela e tudo mais. E chegou um momento que a Tássia até comentou comigo, Tabata, vai chegar uma hora que a gente precisa trazer mais informação para o nosso podcast. E aí, vocês aí que estão ouvindo no Spotify ou estão assistindo, né, no YouTube, começaram a pedir, a gente queria tirar essas dúvidas e tudo mais. Então, nada melhor do que chamar uma pessoa... Referência. Então, assim, a gente já pode começar, inclusive, com mitos e verdades. Bora. Não é mesmo? Como já falei aqui antes, eu vim pra essa internet pra quê? Pra acabar com a crendice. A crendice vai cair por terra e a gente vai falar agora de mitos e verdades. Eu adoro mitos e verdades. Bora. Vamos, você começa? Eu posso começar. Então vai. Uma aqui... que eu fico pensando o quanto eu já fui julgada. Que assim, recém-nascido... Tem que usar meia e ficar bem agasalhado? Então, isso é uma coisa que a gente sempre recebe no consultório. Aquele recém-nascido que chega, né, em janeiro, fevereiro, devidamente de touca, luva, enroladinho na mantinha, né? Com a meinha, que senão a avó ia estar surtando se não tivesse de meinha, né? E, na verdade, o que acontece? Eu sempre explico o seguinte para as famílias. O recém-nascido, se a gente for considerar que ele é um corpinho, o motorzinho do recém-nascido, ele tem uma rotação por minuto, vamos dizer assim, de uns 120 batimentos cardíacos por minuto. E nós, adultos, as famílias, estamos batendo usualmente a 70, 60 batimentos por minuto. Então, é o que eu explico. Eu adoro quando é para engenheiro que eu falo qual motor precisa estar mais arrefecido, né? E, na verdade, o recém-nascido está lá na rotação altíssima dele e está todo enroladinho, né?
Então, isso faz com que ele desidrate, com que ele pode até perder peso. Vai ter um momento no Brasil muito curto, né, gente? Vai ter um momento do inverno que a gente vai ter o bom senso de agasalhar um pouquinho mais. Então, o recém-nascido que nasce em maio, em junho, em julho, né? Ou que nasce em Campos do Jordão, no sul, esse recém-nascido vai ser agasalhado. Sim. Mas não como via de regra, né? Bebê sente mais frio que adulto? Mito. É mito. O que, na verdade, acontece é que até os 30 dias de vida, você tem o nosso termostato, né? Ele amadurece depois dos 30 dias de vida. Então, com até 30 dias de vida, ele vai ter mais dificuldade em se adaptar à temperatura ambiente. Então, ele tanto pode ter frio, mas ele pode ter calor também. Feito. Né? Então. E andar descalço, deixa a criança gripada? Não deixa, então. Isso é uma questão assim, né? Todas essas questões, né, de hábitos, né, dependem do costume, né? O que acontece, na verdade, que pode descompensar qualquer organismo, inclusive, é você não ter o hábito. Então, uma criança que a vida inteira andou descalço, ela não vai ter nada, porque é o hábito dela andar descalço. Agora, infelizmente, se é uma criança mega protegida, que nunca ninguém deixou tirar o sapato sob hipótese nenhuma, tá? Que tá sempre de meia, essa criança vai se sensibilizar mais se ela tiver retirado dela esse hábito? Muito provavelmente sim. Né? Tomar sorvete deixa com dor de garganta? Não deixa com dor de garganta, né? É até aí muito engraçado, né? Porque, na verdade, o gelo do sorvete, né? Claro, pode sensibilizar, se você exagerar, aquela criança sentar ali e chupar uma quantidade abusiva, né? Do gelado, assim, não precisa nem ser o sorvete. Qualquer líquido que esteja muito gelado. Você pode sensibilizar a corda vocal, você pode ficar rouco, né? Mas dizer que a criança... Porque, assim, a tal dor de garganta que todo mundo teme, que você tem que usar, de repente, um antibiótico para cuidar, né, desse indivíduo, ela é causada por uma bactéria, né? E aí eu brinco muito, às vezes as mães falam, ai, Meg, mas... Teve essa amidalite por causa do gelo? Eu falo, só se o gelo tivesse contaminado com a bactéria que dá amidalite. Se veio a bactéria surfando ali, foi. E quando a criança tem verme e vê um alimento, alguma coisa, e fica com vontade, ela pode morrer de verme? Não, na verdade, não. Então, Viu? Só vó mentiu pra você esses anos todos. Na verdade, o que acontece muito, gente, é que assim... A gente tem... Isso é uma coisa que traz muito essa carga cultural e essas crendices, né, que são passadas, né, de geração em geração. Na verdade, como a tia Meg é antiga, né, eu já vivi tempos em que você tinha poliinfestação por verminoses, né? Então, crianças que moravam numa condição de ausência total de saneamento básico, que não tinham condição de ter uma água filtrada, eram crianças realmente muito contaminadas. Essas crianças, elas, há uns 30 e poucos anos atrás, elas precisavam ser internadas para tratar da verminose. Porque o que acontecia? Se você fosse muito pontual e desse o vermífugo para que você conseguisse matar os vermes, vamos dizer assim, a quantidade era tão grande que a criança podia passar por uma condição de toxemia muito grave e, infelizmente, você podia até perder a criança. Então, você internava essas crianças, você tinha todo um protocolo de primeiro fazer um pré-tratamento para depois dar o vermífugo. Tá? Então, isso acontecia. E aí, isso foi guardado, né? De geração em geração. Então, as pessoas têm pavor dessa condição de perda, mas não mais atualmente, né? Não mais atualmente, onde minimamente as crianças usualmente tomam água filtrada. Criança pode comer danoninho? Então, o danoninho é um alimento que foi criado pela indústria alimentícia e a própria indústria, né, a Danone, ela indica o danoninho para maiores de 4 anos, né? O próprio fabricante está escrito aqui, né? Indicado para maiores de 4 anos, né? E por que isso acontece, gente? Porque ele é suplementado numa quantidade de cálcio e de proteína que vai além do que a condição da criança menor consegue metabolizar. Então, assim, é o organismo da criança. Não é porque assim, o pediatra é um chato e empirrou com o danoninho que eu tô comprando. É mito que criança pequena não pode ingerir mel?
Então, não é mito. Isso é verdadeiro, né? A criança menor de 1 ano, né? Alguns protocolos dizem menor de 2 anos, elas não têm a capacidade de manipular uma bactéria que existe no mel, né? Então, como o sistema imunológico ainda não está preparado para receber esse alimento, não é que não esteja, é um risco, né? Pode ser que seu filho esteja, pode ser que ele tenha maturidade de tubo gastrointestinal para ingerir o alimento, mas para não correr risco, né? Como a gente fala, vai ter o resto da vida para comer mel. Então, não tem pressa, não tem pressa, né? Criança não pode tomar vento e ficar no ar-condicionado? Não. Então, isso, na verdade, assim, é claro, né? Assim como nós, se a gente ficar submetido a uma ventania por longos períodos, né? Ou se você ficar numa condição extrema, um ar-condicionado em temperatura muito baixa, 17, 18, aí você pode ter realmente o ar-condicionado, ele resseca mesmo o ambiente, né? Mas, assim, numa condição em que você está, como agora nós tivemos nos últimos tempos, né? Temperaturas de 40 graus, né? Temperaturas de 30... Na nossa região não chegamos a 40, mas chegamos a 35, eu acho 38, que a sensação térmica mas sensação né? térmica eu acho que acabou acontecendo, né? Como todo mundo assustou que no Rio de Janeiro diziam que estava sensação térmica de mais de 50, né? E para mim já era Saara. Então, na verdade, nessa condição, você até pode chegar a desidratar. Então, nessa condição está indicado, né? Às vezes acontece, no consultório a gente tem ar em todas as salas, né? E às vezes acontece muito das mães comentarem assim, meu neném não dorme, eu até tinha essa queixa, mas ele chegou aqui, ele tá dormindo, né? E aí tem um misto de calor. e tem um misto, né, daquilo que a gente já comentou, né? Que a criança muitas vezes está muito agasalhada, e aí quando chegou naquele ambiente que está mais tranquilo, com uma temperatura melhor, sem a umidade incomodando, conseguiu relaxar e dormir, né? Então, as duas coisas, mas com muito calor. Mesmo quando você está com uma temperatura muito elevada, mesmo ligando o ar-condicionado, eu sempre falo assim, uma temperatura bem adequada é 23, 24 graus, né? Tira a umidade, não é tão baixa. Rodrigo? Né? 16 os pais graus, adoram, Rodrigo, né? É só filhotes de urso polar que gostam. Os pais gostam, né? De um Nossa, lá em casa é 16 com o ventilador ligado. E detalhe, meu menino fica muito mais à vontade no quarto. Eu chego, eu fico passando mal. A minha menina também. A minha menina põe blusa de frio. O bebezinho de 7 meses, ele ama. E você tira ele de lá ou aumenta, ele começa a ficar incomodado. Eu acho ele que é europeu. Já é hábito. Tem hábito europeu. Ele acha já que tem, vai cair, né? Ele já tem uma condição eu não sei o que acontece com ele não, viu? Tem um incômodo. Maggie, é um negócio assustador. Mas já é hábito também, né? Ele se acostumou assim. Se acostumou. Seu pai sempre, né? Foi, desde a barriga que eu já passava frio. Já. E medicação quando vai tomar vacina? Pode tomar? Então. A medicação para vacina, né? Você pode ter o efeito colateral da vacina, que pode durar desde o momento de 3 horinhas depois que você toma a vacina até 5 dias, tá? Usualmente não dura 5 dias, é muito raro, né? Normalmente a gente vê que o bebê toma vacina hoje de manhã, ele vai ter dorzinha muscular, vai ter um processo febril hoje, no máximo amanhã cedo, e depois ele já fica bem, né? Então, a medicação, ela pode ser dada depois que o bebê começa a fazer a reação. Por quê? Porque se você der antes, você pode minimizar o adquirir dos anticorpos contra para a doencinha para a qual a vacina está destinada a fazer um estímulo vacinal, né? Um estímulo de fabricação de anticorpos. Ela perguntando, precisa? Eu lembro que nas vacinas do Dom eu queria saber se podia fazer sedação consciente. Pra mim era um desespero na semana. Eu ficava assim, contando os minutos na hora que eu falava assim, febre, dor, graças a Deus, vou medicar ele agora. Eu dei vacina no Fernando agora, inclusive de 7 meses tem também, né? Eu acho, não lembro agora. Mas a de 6 meses que eu fui dar, eu levei pro berçário. Aí eu falei, se ele tiver febre, ele tomou vacina, pode dar banho. A professora ficou olhando pra mim. Pode dar só o banho, porque se ele tiver... E aí, depois de noite, eu vejo se tem necessidade de medicar. Mas aqui no berçário, na escola, não dá um banho e tudo bem. Mas ele não teve nada. Então, assim, posso falar isso do banho pra febre? Pode. Tem uma coisa que é bem interessante, que é assim, olha.
que eu oriento muito as minhas mãezinhas lá. O dar banho, às vezes, irrita profundamente a criança, porque o dar banho é você vai colocar a criança em infusão numa água que está numa temperatura inferior à dele, para que exista uma troca térmica e para que você consiga abaixar essa temperatura. Ok. Só que, assim, como todo e qualquer líquido, né? Quando você retira a criança do banho, a temperatura dele, a tendência é voltar a subir de novo. Pode acontecer. A não ser que seja um processo muito mínimo mesmo e que daí ele vai ficar bem, vai conseguir manter aquela troca térmica que você fez. É muito mais adequado a gente dar água para a criança beber. Ai, pronto, né? Já aprendi uma. Por quê? Porque você consegue verdadeiramente incorporar aquele líquido no organismo da criança e fazer com que ela realmente mantenha por mais tempo essa questão da temperatura mais baixa. Tá? Uma outra que também apareceu pra gente, se é mito ou verdade, que criança maior, assim, ela pode parar de passar no pediatra. Assim, Então, na verdade, né, eu vou ser sempre contra isso, porque eu sou ebiatra, né, então... Não vai ficar livre nunca. Não vai ficar livre nunca de mim. Na verdade, assim, é claro que você, na puericultura, que é o primeiro ano de vida, você deve ter um segmento mensal. Então, ok. No primeiro ano de vida, todo mês, a gente faz... A gente vai mensurar ganho de peso, ganho de estatura, de perímetro cefálico, que é importante, né? Ver o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, porque no primeiro ano de vida, até segundo ano de vida, é o maior momento de conexão neuronal, de desenvolvimento dessa criança, né? E depois disso, a gente pode diminuir a ida ao pediatra. Então, a gente pode passar a ir 3 vezes no ano, de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, que tá ok, desde que a criança não seja uma criança com alguma comorbidade, né? Um asmático, ou então uma criança que tem uma dermatite, alguma questão que tenha que ser regularmente vista. Que precisa né? acompanhar um pouquinho mais de perto, que precisa acompanhar, né? Que não pode descompensar, né? Fora isso, é importante que a criança vá ao pediatra, inclusive para você ver se o potencial que ela tem de crescimento está se cumprindo, né? Porque às vezes pode parecer assim, eu tô maiorzinho, mas ele tá do mesmo tamanho de todo mundo que da classe dele. Mas de repente o pai tem 1,95 m e a mãe tem 1,75 m. Mas se ele tá do tamanho de todo mundo da classe, tá errado. Não era pra ele tinha que ser né? maior, por exemplo. Sim. Porque o potencial genético dele pode ser que seja maior. A minha né? filha na fila da escola última, sempre. E a outra questão é essa questão da criança se sentir cuidada, né? Porque às vezes a criança não tem. E isso eu falo muito depois, quando chega aos 10 anos, que entra na adolescência, né? E as mães ficam muito atordoadas quando eu conto que vai entrar na adolescência aos 10 e vai sair da adolescência aos 24, né? Não era 13? Não era 13 Não era anos? 32. Existe muito 13. essa questão do ser 13, né? Mas, não, na verdade, Deve ser porque a criança adolescência... é 13 mesmo, adolescente é 13. 13. Não são, eles são lindos. Eu adoro adolescente. Eu também. Né? Mas essa aqui é a doida do adolescente. Dá pra É. vocês montarem uma empresa. Eu Tá amo vendo? adolescente. Pra mim, eu acho que é uma das melhores fases. Inclusive, assim, eu não tenho muita paciência com criança de 2 e 3 anos. É a fase que eu mais sofro com filho, com sobrinho e tal. Eu não gosto muito, não. Eu não tenho muita paciência com 2, 3 anos. Você Aí gosta passou dos mais velhos. dos 4 pra cima já fica ok. Mas quando chega na adolescência, eu amo. Eu amo. É muita descoberta, né? É uma Ai, fase muito legal. Eles gostam de bater papo, é que a gente que não tem Isso, paciência, né? Então, assim, é muito legal. E aí, essa fase de adolescência é muito importante também. Porque assim, tanto os meninos quanto as meninas têm momentos muito específicos que têm que ser avaliados, porque eles podem estar, vamos dizer, enganados nessa questão do crescer e desenvolver. E, às vezes, existem algumas questões que, se você tem um profissional em quem você confia, você questiona sobre algumas coisas, porque você vai ter mais confiança naquela pessoa, né? Do que você perguntaria para sua professora, para sua mãe, né? E aí também eu sempre brinco com os adolescentes com o seguinte, né? Eu sempre explico para eles que quando eles entram na adolescência, eu falo que o nosso contrato muda.
Porque o adolescente ele tem direito à privacidade e a sigilo. Então, quando ele quiser ir sozinho à consulta, logicamente, assim, não é que ele sai da casa dele e vai sozinho lá. Sim. Mas ele tem um tempo reservado tem um tempo com você. reservado só comigo. E tudo que ele disser dentro daquele tempo dele, ele está acolhido por sigilo e por privacidade, né? Que bacana. É claro que existem regras que têm exceções. Algumas questões podem fazer com que eu tenha que romper esse sigilo, mas sempre com a anuência do adolescente. Então, o adolescente nunca vai sair da minha sala e aí, lá na sala de espera, eu vou mandar entrar a mãe para eu falar alguma coisa com a mãe ou com o responsável. Não. O adolescente vai escolher quem vai entrar na sala para que seja rompido o sigilo a respeito de algum assunto ou de algum sintoma, ou de algum questionamento. Isso é muito legal, né? Porque realmente não tem, às vezes, aquela informação. A gente acha que tem coisa que é muito óbvia, e às vezes para os pais, ou é muito óbvio, ou eles acham que não é o momento de conversar, quando já é, ou tem dúvida que eles não ficam à vontade, ou o pai, às vezes, não sabe como responder aquilo. Nunca foi questionado, né? E aí eles ficam até perdidos quando eu questiono. Tem uma anamnese, né? Um direcionamento de perguntas específico da adolescência. E aí eu pergunto coisas que eles ficam assim, nossa, mas nunca ninguém me perguntou, eu não sei responder, nunca pensei a esse respeito, né? Então, assim, é importante que tenha. E o que eu explico para eles é que fica muito sem graça, assim, que se o adolescente não tiver um médico que é dele, ele vai ficar segmentado, né? Então, se ele tiver dor de ouvido, de garganta, ele vai no otorrino, se ele tiver tosse, ele vai no pneumo, se ele tiver dor de estômago, ele vai no gastro. Entendeu? Não tem alguém que faça gestão da saúde dele, né? Não faz. E aí, muitas vezes, de repente, ele está tendo uma diarreia que é por um motivo emocional e não por uma questão específica gastrointestinal. E né? criar esse vínculo, né? O vínculo é o que mais... que depois evolui para ebiatra, né? E aí, isso é uma outra questão também, né? De explicar para o adolescente que ele não está indo no pediatra, ele está indo no ebiatra. Até, por exemplo, há um tempo atrás, estava tendo uma conversa com amigas e a gente falou de uma situação específica em que o Dom tinha feito alguns exames que as outras crianças não haviam feito. E aí, o que aconteceu? Eu não levo mais, porque como ele não fica doente, eu já não levo mais. O Dom mora na Meg, né? A gente deu lá os 3, 4 meses, tá o Dom lá. Ele, inclusive, hoje ele tem a nossa lista de dúvida da tia Meg, e ele também, das coisinhas que ele quer tirar dúvida com a Meg. E aí, o que aconteceu? Não fica doente, então não levo mais no pediatra. Só que muitas vezes eu passo na rotina lá, ela mede, ela vê peso, ela conversa com ele, ela acompanha se ele tá desenvolvendo. E aí ela mesma me dá um toque. Por exemplo, agora vou encaminhar para o oftalmo, fazer um teste assim, assim, assim. E se você não tem alguém que faça essa gestão, você tem que saber que é o momento de você procurar um oftalmo, porque ele não vai te ligar. Sim. E aí passa batido. E tem, assim, a gente até saiu do mito e verdade, né? Então, assim, é mito, certo? Eu não lembro nem qual era a pergunta. A pergunta era, criança maior pode parar de passar no pediatra? Então, é um mito, total. É mentira. Ela tem que continuar passando. Então, a gente aproveita. Inclusive, na adolescência. Principalmente porque você pode perder o time certo de agir, de atuar. Isso. Né? E aí a gente pode falar que teria que passar em 6 meses? Ou não tem uma regra? 1 ano? Então, não. depende da idade, né? Certo. Então, a criança até 1 ano mensal. Depois de 1 ano, eu costumo pedir para os meus pacientes passarem de 3 em 3 meses, né? Depois de 4 anos, dá para ser 3 vezes no ano. Agora, quando começa ali pelos 7, 8 anos, principalmente a menina, né? Se eu for vê-la só com 12, ela pode ter feito puberdade precoce e voltar porque menstruou com 10. Já foi, né? Já foi. Aí vem todo mundo desesperado falando pra você, agora bloqueia. Mas eu tinha que ter bloqueado antes, entendeu? Já passou. E se você no tivesse exame clínico, ao examinar a menina, eu posso notar, por exemplo, já uma formação de mamilo que está adiantado para a idade dela, né? Quer ver uma coisa que é muito comum em criança e que a gente... tem as coisas engraçadas também, né? Mas uma coisa que é sintomatologia e que é comum. Por exemplo, eu palpar o abdômen e você perceber um ritmo intestinal que com certeza está inadequado. Porque você está com um monte de fezes acumuladas ali naquele intestino. Esse não seria um problema da Ana Rosa, ela vendo o vídeo. Pensando, mãe, e a privacidade, ela acabou de falar. Acabou de falar, né? Poxa! E aí, o que acaba acontecendo é que as pessoas não perguntam, né? É comum as pessoas perguntarem pro teu filho, quantas vezes você tem evacuado ao dia? Às vezes, não perguntam. A não ser que se torne um sintoma importante, assim...
Olha, mãe, eu tô com muita dor abdominal, tô com... Mas e essa criança não se queixa, né? Mas às vezes ela se queixa depois de 6 dias sem evacuar, 20 dias sem evacuar, entendeu? Por isso que é tão importante de pertinho ali, né? Porque tem coisa que vai passar desapercebida. E aí as coisas engraçadas são assim, né? Veio só pra rotina. Que bom. Aí eu examino tudo. Os meus pacientes estão até acostumados com isso, né? Eu examino ouvido, eu examino garganta, eu examino tudo. O que eu já achei de ponta de lápis dentro de ouvido de criança é infindável o número de vezes, entendeu? Ponta de lápis. Lápis de cor. Eles quebram o lápis, estão coçando assim, quebra. Eu lembro uma vez, um caso que me marcou muito, no pronto-socorro. Isso não era o meu paciente de consultório. O pai chegou com a criança e falou assim: doutora, por favor, a senhora acha por que esse mau cheiro do meu filho? O meu filho, a senhora não precisa nem disfarçar. Ele tá fétido, ele tá cheirando muito mal. Eu tô com medo do qual é o próximo produto que a minha esposa vai passar nele. Eu lembro que ele falou assim, eu tô com medo dela dar um banho de creolina nele e a gente não consegue descobrir o que era. Sabe o que era? Aí eu fui examinar o menino. Aí eu expliquei para ele antes, falei, olha, às vezes eles põem corpo estranho no nariz, né? E isso junta pus e aí vem o mau cheiro daí. E aí eu fui examinando o menino, não tinha nada no nariz, né? Mas era aqui na face. Quando eu pus o otoscópio, tinha pelo menos umas 8 pontas de lápis dentro daquele ouvido. E eu falava assim para ele, você usou lápis de cor assim para coçar o seu ouvido? Não. Ele quase jurou que ele nunca na vida não sabia nem o que era um lápis de cor. Ele apontava o lápis na orelha e falou que não. E aí, nunca fiz isso. Né? E aí vem aquela questão, né? Aí eu tenho que achar um otorrino. E esses dias, gente, quer ver? E o otorrino tem... porque é uma pinça específica, né? Não são todos os otorrinos que tem. Eu descobri isso porque o meu marido... Ela vai expor outra pessoa, vai. Vai expor. Mas é o marido, eu adoro quando é o marido. Eu não posso perder o seu patrocínio, só isso. O meu marido colocou aquele headphone, que chama? Aquele negocinho que põe na orelha? Fone, né? E aí, é aquele que tem a espuminha. Sei. E ele colocou, foi pra academia. A espuminha, entrou. Aí ele ficou nervoso, porque não conseguia tirar. Aí ele é desses. Foi pra casa, pegou uma pinça minha e foi mais pra dentro. E aí ele correu, aí ele foi num UPA mesmo, porque ele tava ficando nervoso, porque o negócio entrando. Aí ele foi pra um UPA, chegou lá... Se fosse o fone inteiro, pelo menos tocava música, né? Foi só ele foi e achou um otorrino, que estava de plantão por sorte, porque, né, é muito difícil você conseguir isso, até mesmo num UPA ali, né, de plantão. E aí ele comentou que não são todos que têm essa pinça específica. Que assim, eles têm, mas não, de busca E aí ele pegou e conseguiu tirar. Ele falou, olha que sorte que você deu, mas ele tava quase enlouquecido. Que não era pra ser tão comum as pessoas chegarem com coisa no ouvido, né? Mas a gente não tá jogando, não. Meu bebê, esse é o meu terceiro filho. Que de 46 anos. E sabe uma outra coisa também que eu no exame de rotina já achei no ouvido, só para as mães saberem que isso foi uma novidade para mim. Tô com medo. Tem uma borrachinha que tem nas quadras de futsal, não tem? Aquela pretinha. Uma pretinha, não é? Sim. Que os meninos, eu descobri isso porque daí eu pedia para tirar a chuteira ou o tênis e tinha ido no futebol, e aí para pesar e medir eu peço para tirar, e aí enche o chão assim daquele pontilhadinho preto, né? Sim. E aí também numa consulta de rotina eu fui examinar um ouvidinho de um paciente meu e eu falei, gente, que estranho preto aqui? O que é isso aqui, né? Às vezes a rolinha de cera é mais escurecida, mas era muito pretinho. Eu falei, não é possível. E pedi para a mãe levar no otorrino, porque o otorrino tem, né, um aparato maior, uma luminosidade melhor, para ver o que era. E era essa borrachinha. Gente, eu tô em choque. Eu já vi criança antigamente colocando feijão. Isso, colocando era essas comum. coisas. Agora, o que as pessoas... A espuminha da almofada e o feijão era o mais comum de antigamente, não né? era? E quando tem, assim, tem que limpar, tem que tirar? Tem porque, como é um corpo estranho, aquilo pode realmente sensibilizar a região. E aí o ouvido começa, né, a fabricar muco e secreção e pus e tudo mais. Eu tô em choque, porque eu fico pensando assim, a minha menina, ela é muito comportada. Como você diz, ela é uma anã, né? Assim, uma anã de 39 anos. A Ana Rosa, ela é muito... lugar da filha dela de verdade, filtrou na família e tá lá fazendo de criança de 7. Tipo a órfã, né? Que você falou. Mas assim, a minha menina é muito comportada, uma belezinha. Só que o meu menino, ele já tem uma coisa assim, sabe? Ele tá com 7 meses e ele aprendeu, eu fiquei passada, inclusive, ele aprendeu que ele tem aquele mini berço, ele enfia
a perninha na grade, assim, e aí ele faz apoio desse jeito. E ele fica em pé. Ele fica em pé. E ele não quer gatinhar. Ele tá gatinhando igual soldado. Ele até faz a posição. Ele até dá uns 2 passinhos. Ele olha pra gente dar risada e não quer. Mas ele quer ficar em pé. Então ele consegue chegar até a cama e tal. Então já com 7 meses. Eu já fico imaginando assim, qual que eu vou levar pro otorrino? Que eu vou levar lá na Tia Meg pra resolver. De lápis, com tubo de caneta. É esse. O que eu não sofri com existe isso, né? Essa coisa, tipo, que você não faz pra um, o segundo vem com tudo. É isso. Não vou nem arriscar, então. Ótimo. Eu brinco com as mães que se tivesse vindo esse aqui primeiro, você não tinha o segundo. O Dom é uma belezinha, uma paz. A Meg conhece muito bem de perto. Nossa, o Dom é um sossego. Daí vai que... Deus acha que tem que equilibrar a balança e manda outro giraia. Eu faço o quê? Tá ótimo, assim. Tem mais alguma de mito aí, Na amiga? introdução alimentar, pão de Doritos? Mentira, não é verdade? Chega de mitos. Não, mas ela tá querendo uma cliente. Que poderia ser mito. Não pode dar água antes dos 6 meses? Então, na verdade, não é que não possa dar água, né? Aí cabe o bom senso também. Lógico que num tempo, assim, num local muito quente, e se a criança já está com quase 5, 6 meses, e por algum motivo a mãe está ausente e já teve que fazer alguma introdução de fruta, por exemplo, cabe, você pode dar água. O que a gente tem muito medo é que quando a gente fornece água para qualquer um de nós, né? A gente vai aumentar, então, a nossa quantidade de diurese, de urina, né? A gente vai urinar mais. Vai fazer mais xixi. E aí, quando a gente perde através da urina, a gente não perde só a água, a gente perde os eletrólitos. Então, a gente perde cálcio, né? Perde potássio, perde magnésio. Então, tudo que a gente perde tem que ser reposto. E como é um bebê que, usualmente, até 6 meses, ele não tem uso de nenhum outro tipo de dieta, né? Então, ele não está repondo isso. E aí, isso pode incidir em uma intoxicação hídrica, que antigamente as pessoas achavam que era uma água contaminada, mas não é isso. Na verdade, é a oferta de água em exagero que vai fazer você urinar demais, né? E aí, ao urinar demais, você pode ter um déficit, a gente chama isso de distúrbio hidroeletrolítico. Então, você perde eletrólitos numa quantidade que você não conseguiu repor. E aí, pode ter uma vasta gama de sintomas. Você pode ter até um quadro convulsivo por hipocalemia, por exemplo, por falta de cálcio, por perda. Né? Por conta de ingerir essa água e não repõe. Xixi, não repõe. E não repõe, né? E ao passo que se você estiver tomando leite materno, você pode aumentar muito a sua diurese, você pode fazer muito xixi, sai uma fralda bem encharcadinha, mas aquele líquido que fez com que você tivesse uma diurese exagerada, ele repôs os eletrólitos. E a água não tem essa capacidade. Tem uma coisa que nós acabamos não perguntando para a Meg, porque você comentou que ela tem 2 filhas, não é isso? Exatamente. Eu tenho o hábito de falar, e eles que me desculpem, às vezes uma amiga conta assim, pediatra disse isso, pediatra falou aquilo, pediatra proibiu, E aí eu pergunto assim, tem filho essa pediatra? Eu sempre pergunto. Eu acho curioso isso, porque eu acho que a mãe, ela entende mãe, né? E também acho curiosíssimo o conciliar, porque assim, já houve momentos dos meus 1000 surtos, e foram muitos, todas as consultas até hoje. E aí é a Meg que me segura dos surtos ali. E aí dela super me acalmar em situação de rotina, dia a dia, maternidade. Ela é médica, já tem fase de plantão, fase de consultório, ela vive se atualizando, ela vai pra cá, ela vai pra lá. E ela tem 2 filhas. E conciliou esse balé aí todo. Eu queria até que você contasse um pouco pra gente como que foi essa coisa Meg fora do consultório, Meg mãe. Então, né, quando as meninas nasceram, eu já era pediatra, né? Eu me tornei pediatra com mais ou menos 24 anos, de 23 para 24. E as meninas nasceram, eu já tinha 28. Então, eu já tinha uma certa experiência dentro da pediatria. Aliás, tem uma coisa que a minha mãe me questionou, né? Uma curiosidade. A primeira pergunta que a minha mãe me fez quando eu depois fui mãe, ela falou assim, e agora? Muda tudo? O que você orientava antes, você continua orientando agora? Eu falei, não, mãe, mudou tudo, mudou tudo. Porque realmente, né? É diferente, não estou dizendo que toda pediatra obrigatoriamente tenha que ser mãe para saber orientar, não é isso. Mas que muda
assim, que você se põe no lugar, você se põe. No papel você cabe tudo, né? Entendeu? A pediatra do Fernando... Claro que é diferente, é muito diferente mesmo, a pediatra, né, do Fernando, inclusive, eu acho que ela deve vir passar por aqui alguma vez, porque somos dessa, né, amiga? Quando a gente gosta, a gente traz os nossos pediatras, né, das crianças. Ela... tem um bebê, eu acho que de 2 ou 3... acho que tem 2 anos o neném dela. E uma das coisas, a primeira vez que eu levei o Fernando lá, eu perguntei pra ela... um jeitinho, é bem isso, né? Já julgando. Agora ela já vai Só pra eu saber se você vai exigir a literatura completa de mim ou não. Ela segue a gente, inclusive. A Nanda vai estar lá olhando, a doutora Nanda vai olhar e falando... entendi a pergunta. Mas eu perguntei pra ela se ela tinha filho. E aí eu perguntei pra ela exatamente isso também. Mudou quando você não era mãe e tal. E ela falou a mesma coisa que você, Maggie, que muda muito. Como, né? E como que foi isso com a chegada das meninas? Você já era pediatra? Eu já era pediatra. Aí eu fazia muito plantão, né? E aí eu sempre fui a louca da amamentação, né? Eu não ia me perdoar se eu não conseguisse amamentar. Então eu me esforcei muito para isso. Só que a gente não tinha, autônomo não tem licença maternidade, né? Não tem 4 meses de licença. Ou se quiser ter, pode ter, mas aí vai ficar 4 meses sem salário, né? E aí a gente tinha um combinado no pronto-socorro, na equipe do pronto-socorro, que nós seríamos cobertas, quando tivéssemos filhos, por 2 plantões, na verdade, né? Os colegas cobririam por 2 semanas e daí na 3ª semana você faria. E eu dei uma sorte imensa, porque eu tinha acabado de dar plantão de 24 horas, então era de segunda para terça meu plantão. Eu cheguei em casa, tomei um banho e tal, e na verdade o que aconteceu foi que a minha vizinha pediu para eu ver o ouvido da criança dela, da menina dela, e eu virei com tudo assim para ir em casa buscar o abençoado do otoscópio. Quando eu virei, a minha bolsa rompeu e eu tive que voltar pro hospital para acabou o plantão, voltou pro plantão, né? E, na verdade, aí eu dei sorte nisso, porque daí, na semana seguinte, alguém fez o plantão para mim, na outra também, e eu só tive que voltar quando a Mariana, que é a mais velha, tinha 21 dias. Já a Bia, eu não me lembro se eu dei tanta sorte assim, eu acho que eu voltei um pouquinho antes, eu acho que a Bia tinha uns 15 quando eu voltei. 21 dias. E aí as mães ficam desesperadas e acham que não vão dar conta. Eu falo, dá conta, eu dei conta. E naquela época, a Mariana tem 29 anos, né, como eu falei, então, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas tecnologias. Então, a gente tinha uma senha, que quando a minha mãe, que sempre foi maravilhosa até hoje, né, me dá o maior apoio, minha mãe e meu pai, eram minha rede de apoio ali no quesito plantão. Eu ia pro plantão e eles iam. Inclusive, hoje eles estão cuidando das crianças. Mentira, tô ligada. Mas olha, você sabe que a gente estava na casa deles até ontem. Se precisar, porque eu dedetizei a casa, então eu tive que dormir lá. Eu, a Mariana, os cachorros. E, na verdade, eles iam pro hospital, era o hospital policlínica, eu dava plantão, e aí tinha uma senha, eles passavam na portaria e o guarda mandava recado lá dentro do pronto-socorro para a enfermeira, ela entrava na sala e falava para mim, doutora, bebê no carro. E aí, bebê no carro, eu já sabia que era a Mariana do carro. Chegou. Chegou, né? E aí eu ia, amamentava rapidamente, né? Mais ou menos uns 15, 20 minutos. Pronto-socorro é pronto-socorro, né? Às vezes você tem que voltar logo, né? Mas, graças a Deus, eu sempre tive a compreensão até dos próprios pacientes, né? Eu acho que eles sabiam que eu tinha ido no carro, porque eles tinham me visto com uma baita barriga 3 semanas antes, né? E aí foi assim, e a gente vai dando conta. E a gente depois criou uma regra que a gente picou o plantão, né? A gente dividiu em plantões de 6 horas, então eu já não dava mais plantão de 24 horas, eu dava de 6 horas. Já, né? Facilitou demais. Já facilitou bem, porque daí depois, quando tinha uns 3, 4 meses, a criança se adapta a tudo, na verdade, né? Aí elas esperavam, eu dava muito mamar antes de ir, fazia o plantão de 6 horas, raramente eles precisavam levar para eu amamentar. Eu já voltava para casa e amamentava em horário usual mesmo. E depois, né? Na fase dela já maiorzinhas, rotina consultório, sempre equilibrou os pratos. Sim, aí a gente ia... tem uma coisa que ela sempre fala, ela fala, mãe, você chegava, nem que fosse para aplaudir. Ai, nem que fosse no fim da dança, no fim, né? Mas eu sempre chegava, né?
Mas elas brincavam muito com isso. Mãe, você Tá não vendo, gravou, né? Tássia? Você não gravou a quadrilha porque Tá você não vendo? tava lá, né? Mas no fim eu tava Mas no aplaudindo, fim- entendeu? Ó, tava lá. A Tássia se culpa até hoje por uma apresentação que ela Nossa. chegou atrasada por um erro que o colégio mandou De um horário, logística. mandou outro, ela entendeu E eu fiquei com o errado. primeiro horário. Quando eu cheguei, ele tava finalizando a apresentação. E eu cheguei com o aplauso. Ficou Tava, acabada. nossa, Ela fala quando ele disso virou quase todos pra os mim, episódios. no outro, essa semana eu tô diferente. Não é gestação não, tá, gente? Não é gestação. Quando ele virou pra mim assim, falou assim, mãe, você não viu? Você chegou agora? Gente, Acabou eu você. quase morri. E eu fiquei assim, durante, de verdade, uns 2 anos, não podia tocar nesse assunto. Até hoje. Alguém falasse assim, não sei o que, apresentação de Natal na escola. O Marquinhos já ficava assim, ó. Não fala, vai surtar. Que ela vai ter um surto. Era gatilho. Mas a gente se Gatilho. cobra muito, né? A gente, a mãe se cobra eu falo demais. isso com as mães, né? E aproveitando, falando sobre a amamentação, né, que a gente falou agora, tem necessidade de acordar o neném para poder amamentar ou não precisa? O neném, ele tem uma média de ganho de peso, né? Então, o bebê normalmente tem que ganhar uma média de 17 a 23, 25 gramas por dia. Se ele estiver ganhando bem esse peso, ele não precisa ser acordado, principalmente durante a noite. Aí eu até peço para as mães, acorda de dia, de 3 em 3, mais ou menos, mas durante a noite não. Durante a noite, o bebê pode dormir a noite toda, que inclusive é bom para restaurar a saúde de todo mundo, da mãe, do pai, da criança, né? Quando as mães falam, ele não acorda, eu falo, então, agradeça a Deus e durma junto, né? Porque Eu lembro de uma importante, consulta de alguma coisinha, assim, meio alérgica, alguma coisa assim. A que Tássia Meg praticamente falou. morava lá, vocês estão percebendo, Todo né, gente? tempo. E quando eu não tava lá, eu tava onde? No celular. Mas eu fazia assim, ó. Eu falava assim, eu não posso ser aquelas mães que a pediatra odeia. Então, deixa eu pensar se a minha pergunta é relevante. Tá, posso aguardar? Não. É relevante? Então, vou ser sucinta. Escolhe qual pergunta que você vai fazer. Vou fazer essa. E mandava lá. E ela podia responder no tempo que Deus tocasse o coração dela. Não ficava atazanando ela também, não. Esse negócio de ficar... Mas e aí? Me responde. E aí, Meg, o que você tem pra me dizer? Eu tô aqui pensando... Eu sabia que ela tava ali atendendo frenético um atrás do outro. A Kessia, que passou aqui no nosso segundo episódio, que teve uma pediatra que não quis atender mais. Desistiu dela. Desistiu porque ela era mãe que qualquer coisa tava inclusive lá, mas um pouco seguia pra saber onde ela morava, para na casa dela. Vocês lembram disso aqui? Mas Passou no tem, segundo às vezes, eu episódio. imagino, né? Que assim... Tem. E tem mãe que às vezes você tem medo de levantar de noite pra tomar água, abrir a geladeira, ela tá lá dentro. Que onde você vai, a pessoa tá, ela te liga, ela te manda, ela te acha num Olha, lugar que você nem tem. Ah, eu achei No você interior aqui a no... gente tem isso, as pessoas sabem onde a gente mora, é né? mesmo? Ah, eu achei você aqui no Já me LinkedIn, você fala, aconteceu. gente, eu tenho LinkedIn. Imagina a Meg, que já metade de Jacareí, né? Metade de Jacareí nasceu com a Meg, imagina só. Não pode não, ela tem E que ela morar não pode andar na onde? rua, porque todo mundo conhece. Tem que, tem que morar... E se alguém não souber onde eu moro, tem sempre um vizinho que sabe, entendeu? Meu Deus! Ou um vizinho. que Não, vai gente, conseguir já me indicar. aconteceu, sabe o quê? De, por exemplo, meu pai me ligar e falar, filha, a mãe tal, ela tá precisando falar com você. Eu falei, ué, como você sabe, pai? Ela ligou aqui em casa. Porque é o interior, todo mundo sabe. Ela Aí, colocou assim, olha, ó. eu posso não ter, né? Isso numa época que não tinha celular ainda, né? Eu posso não ter o telefone da casa dela, mas sabe que eu sei o telefone da casa dos pais dela. Ela olhou e falou ela assim, dá- Cole. Cole não é comum, vou procurar na não. lista. Ah, Cole, nossa, achei. era na hora. Só é, pode da ser mãe da hora. Meg. assim. A Meg é da época que não tinha ainda Instagram, né? Não, Lá atrás. não, mas ela já imagina. tinha os seguidores. Ah, já tinha! Os stalkers todos. Todos. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Tela. O Sim. Dom não usou tela até uma certa idade. Depois ele descobriu que eles eram assim, carne, unha, uma gêmea. E a gente tem super que ficar segurando dele, porque por ele vive diante das telas. Ele ama, assim. É uma das coisas que faz o Dom parar, entre aspas. Porque às vezes ele tá assistindo, ele planta bananeira, ele põe a cabeça em cima do celular, ele rola no chão. Mas, de um modo geral, é uma das poucas coisas que param o Dom. Então, a tela é um grande aprendizado para nós, né? A tela é recente, né, gente? E nós temos alguns protocolos que ditam regras. Então, até 2 anos, 0 tela, nada, nem televisão. Quando a gente fala tela, a gente está pensando em todos os tipos de tela, né? Então, quando, por exemplo, você fala 0 tela até 2 anos, é mais fácil de entender porque é 0. 0 é nenhuma mesmo, né? Inclusive televisão, não é? Porque às vezes fala tela, você pensa assim, não pode celular Só- e tablet, isso, né? Era uma das ou coisas que eu ia computador. comentar. Não, qualquer tipo de tela, né? Nos maiores de 2 anos, até uns 4, 6 anos, é aceitável 1 hora
por dia. E é muito difícil, gente. Soma tudo que seus filhos ficam. Ultrapassa muito fácil, né? O adolescente, maior de 12 anos é que você fala, né? Ou até maior, de 14, 16, é que você vai dizer aí numas 3, 4 horas de tela. Agora, pensa uma coisa. Se esse adolescente, hoje já, não sei aqui na nossa região, mas em São Paulo nós já temos a realidade de escolas que não tem mais caderno nenhum, nem material didático São José nenhum tem alguns de colégios, papel. sim. Tem, né? Tem, São José tem. Tudo tela. Então, ele já gastou toda a tela dele só na escola, por exemplo. Entendeu? Mas ele já gastou. Estão certas, elas só estão ele já na gastou, idade errada. ele já gastou e já ficou devendo, né? Faltou ainda uma hora ali no dia que ele usou tela. E aí a gente Mas não tela sabe, não né? é só questão de desenho, de um joguinho, é também a tela, tipo, ele ler um livro na tela. É a mesma tela. É a mesma tela. Porque é aquele formato do foco luminoso, né? Então, certo. hoje você conversa, por exemplo, como eu estou dizendo para vocês, né? Em medicina, tudo que tem menos de 10, 20 anos, de 20 anos ainda está em estudo, né? Ainda não tem grandes conclusões a respeito. E a gente sabe hoje que os oftalmos têm observado isso, o aumento de miopia em crianças muito pequenas, né? E crianças assim com um grau alto, né? Tem crescido e muito, né? O distúrbio de visão em geral, né? Tem crescido e muito. E às vezes eu converso com alguns colegas oftalmo, eles estão assustados. Lá em casa, a Ana Rosa, ela começou a ter um comportamento diferente. Na verdade, eu tentei... tem essa questão comportamental também. Eu tentei, assim, com 1 ano... Nossa, eu queria morrer. Chegava, assim, em evento da família... Ela não... Tinha 1 ano, ela não assistia. Ai, vem cá, deixa eu mostrar o Teletubbies. Teletubbies, juro, real. Porque quem mostrava era de uma fase que... Era dessa época, né? E aí mostrava, eu falei assim, mas pra que mostrar isso pra ela? Ela tá quieta. Ela brinca. Ela faz outras coisas. Pra que pegar? Tipo, ela não tava chorando, não tava nada. Pra que dar o celular pra menina? Aí começou, mas a gente conseguiu dar uma segurada, até porque a gente deu uma distanciada de algumas pessoas, mesmo da família. E a gente vai marcar aqui pra eles saberem quem é. Marca o arroba. Marca o arroba que aí a gente conseguiu evitar isso. Aí, ok. Depois veio a pandemia e aí começou, não adianta, né? Porque no caso da Ana Rosa, ela ficou muito com o babá e com rede de apoio e tal, né? Nesse período ali da pandemia, por conta do nosso trabalho. Então, ela pegou YouTube. Por mais que fosse, né? Aquela classificação para criança, a gente percebeu que o comportamento dela estava diferente. Ela é uma criança boazinha. O cérebro, né? Ela é boazinha. Então, uma das coisas que eu percebi foi isso também. Que às vezes você fala, dá alguns comandos, mais de 3 comandos pra Ana Rosa, ela fazia o primeiro e perdia o resto. Mas por quê? Porque ela não foca. A gente percebeu isso. E às vezes dando umas respostinhas que não parecia ser ela e nem de escola. Parecia ser telefone. Ser YouTube. Também. Tá. Não, mas assim, eram umas coisas que era de YouTube mesmo, né? E aí a gente também... prontas, né? E aí a gente começou a dar uma olhada no que estava assistindo. Eu não vou falar agora também, porque não vem ao caso. Depois a gente fala no off, mas são alguns programas que passam que diz que é apropriado para a idade e, na verdade, acaba respondendo a mãe, aquelas coisas. Enfim. E aí a gente passou a todo domingo. Todo domingo ela pode usar o celular. Não, YouTube é só o joguinho, coisa e tal. Mas falando sobre tela, que não é só celular, me faz pensar. Porque a Ana Rosa chega da escola, ela liga a TV e vai brincar. Ela não tá assistindo, mas ela tá ouvindo. Tanto é que se você desligar a televisão, ela sabe o que tá passando. Ela talvez tá submetida àquilo. Entendeu? Essa falta de concentração, ela não consegue focar numa coisa. Tá estimulando ela ali e ao mesmo tempo ela tá fazendo outra coisa, né? E a gente não para pra pensar, né? Que televisão também. E eu tenho o Fernando que acaba... A gente, às vezes, faz e aí, às vezes, pra falar exatamente. Sozinha, e a gente vai fazendo as nossas tarefas e deixa a televisão lá falando de fundo. E a criança tá ali também. Tá ali. E fora a questão também, né? De, às vezes, acontecer de atrapalhar muito o sono noturno da criança, né? Porque aí, se a criança tá com uma fonte luminosa, mesmo que não seja direcionada a ela, mas vamos dizer, a criança dorme ali no bercinho... Estamos falando de crianças de qualquer idade, né? Mas principalmente as pequenas. Ela tá ali no bercinho dormindo. E o pai e a mãe estão assistindo um filme, estão assistindo algum conteúdo na TV. Não só a luminosidade, mas aquele recado daquele contexto está chegando na criança. Até porque a inclusive luminosidade... em mim, eu já tomei vários tiros do filme que o Rodrigo assiste enquanto eu tô dormindo. Então. Na verdade, a luminosidade faz com que você não consiga aprofundar no seu sono.
Então, você não está em sono REM profundo exatamente. E aí, aquilo está chegando como informação. O ideal é dormir em total... Total escuro. Sem nada de luzinha, sem nada de abajurzinho. Os neurocientistas falam que até a luzinha do stand-by, que se a gente desliga ou põe no timer para desligar, até mesmo aquela luzinha, ela tem capacidade de fazer algum estímulo na nossa pálpebra e ativar, vamos dizer assim, a não produção de melatonina, né? A gente precisaria estar num pico de melatonina para entrar em sono profundo. E aí as mães querem que a gente mande fazer melatonina para dar para a criança, entendeu? Ai, mas fulaninho não dorme. Mas tem uma coisa que uma vez eu falei para uma mãe e ela deu tanta risada, falou, Meg, é verdade, né? Com esse seu exemplo, eu entendi bem o que você quer dizer. O que acontecia? A mãe falava assim para mim. Olha, Meg, porque eu falava, tem que ir dormir umas 8h30, 9 horas. Era criança muito pequena, né? Mas não vai. Não vai, fica quicando na casa até meia-noite. Aí, quando dá, assim, 1h da manhã, eu rodo uma baiana lá em casa, eu viro o demônio lá e põe todo mundo para dormir. Mas não pode rodar baiana 8h30? Aí eu falei para ela assim, eu falei, faz assim, quando for 8 horas... Você põe no seu relógio 2h da manhã. Roda a baiana e põe todo mundo para dormir. Então, eu acho que é isso que eu tenho que te orientar, porque... Se funciona rodar a baiana, você já sabe o método, pronto, né? O método é esse, entendeu? Só que você tá fazendo com delay, tá atrasando muito. A baiana tá chegando no fuso horário errado. Tá. Então, eu falo, gente, pelo amor de Deus. Tá me dando até um calor aqui, eu pensando assim, eu não quis fazer a rotina... Por conta da minha vida corrida, tal, eu não fiz uma rotina com a Ana Rosa. Então, hoje eu sofro consequências. Bendito seja minha mãe que falou isso pra mim. Você vai sofrer com a Ana Rosa, tal. E fato, porque ela vai dormir muito tarde. Então, já o Fernando, não. O Fernando dá 9 horas da noite, mas eu também não fiz rotina, não. Acho que é dele mesmo, isso daí. Mentira. Quando ele chegou já do hospital, eu já, assim, 9 horas da noite, eu já começo a apagar as luzes do quarto, tem deixar mais... que você faz? Eu o dia inteiro com você e com a Ana Rosa, né? Chega 9 horas, ele tá cansado. Ele tá cansado, ele quer dormir. Ele fala, nossa... Aguentam mais a minha mãe e minha irmã falando na minha orelha. Isso, Eu acho que ele nem tá, ele finge. Mas ele fica aqui, assim, elas ficam 9 horas ele fica muito incomodado. E aí eu dou o peito, ele mama. E aí depois, assim, às vezes ele acorda umas 11 horas de novo. Mas assim, não é que ele acorda, ele dá aquela resmungada. Que aí põe no peito de novo, ele vai. E aí ele vai até às 6 da manhã. Só que 6 da manhã ele dá aquela resmungada que você dá peito, ele dorme de novo e acorda às 8. Aí às 8 ele acorda. Ela tá falando isso pra me provocar. É pra mim. É pra te testar. Mas... A sua resiliência. Eu tô aqui, ele vai... Aí não sei o que ele vai, eu tô pensando que ele vai pra onde, gente? Essa criança vai ele vai até às 6 da manhã, ele resmunga e ele vai até 9 horas. Porque tem uma quantidade, um período certo, né? Uma quantidade pra criança dormir. Era isso que eu ia te perguntar. Na verdade, assim, a criança, o recém-nascido dorme muito tempo, com exceções, hein, tá? Tem exceções. Não é nada pessoal, assim, tá? Na verdade, principalmente a criança maiorzinha, ela precisa de um descanso e de um sono restaurador. Então, se você não induzir essa criança a uma rotina, que ela realmente adormeça lá pelas 9h30, 10 horas da noite, né? E hoje a vida da gente é muito corrida, você precisa de esforço para que isso aconteça muitas vezes, né? Porque às vezes a gente chega em casa nesse horário, né? E ainda vai ver comida, ainda vai ver o que vai fazer pro dia seguinte e tal. Então, tem que se programar mesmo. E então, se você não consegue colocar a sua criança para dormir nesse horário, ela não vai ter toda a fabricação e potencial que ela poderia ter de fabricação do hormônio de crescimento. E assim, toda essa questão hormonal é muito importante para a gente fazer um restauro mesmo no nosso organismo, né? Para a gente fazer um reset no organismo. Então, a criança precisa ir dormir às 9h30, para que até umas 10 horas, 10h30, ela esteja verdadeiramente em sono profundo, em sono REM, fazendo um ciclo de sono REM já, para que ela possa fabricar uma quantidade ideal de hormônio de crescimento. E isso acontece das 23 até as 4 horas da manhã. São os nossos horários de fazer pico de GH, né, nesse período. Então, por exemplo, os adolescentes que eles acham que eles podem ficar jogando videogame em grupo, né? Que eles jogam online vários, sim, né? Que eles estudam só, entram a 1 da tarde. Então, muitas vezes eles jogam até 2, 3 horas da manhã,
Eles entram em sono REM às 4, pronto, parou de fabricar, não fabricou nada de hormônio de crescimento. E não então, cresce não basta mesmo, só gente. A quantidade de horas, tem um período certo. Correto. A gente vê isso na prática. Não dá pra repor isso, né? Não tem como repor. Porque no próximo tempo, o seu corpo não vai estar focado em fabricar Isso é pra gente também? Não é só para as crianças? Isso existe, esse ciclo existe no nosso corpo, mas não mais com relação ao crescimento, né? Que daí a gente já fechou. Aí começa a ser o oposto para crescer pro lado. Pro lado, pior que é verdade, porque daí você não tem o sono restaurador, entendeu? Você não se adequa, então, né? Esse pico, ele é das 23, você faz vários ciclos REM, né? Certo. Das 23 até as 4 da manhã. Então, o ideal seria as crianças estarem na cama umas 9, 9 e meia. 10 horas, pelo menos. Tá. Das 10 até... Aí é difícil que a criança queira acordar às 4 e meia da manhã, né? Assim, pra vida, né? Na teoria, acordar, né? Na teoria, não. Esse é o horário do meu marido. Isso era uma das grandes dificuldades. Quando a gente conseguiu ajustar os horários do Dom, que não dormia nunca, aí ele começou assim, dormir às 9 da manhã. Ele começava a se agitar às 7h30 da noite e ia dormir 9 da manhã. Aí a gente foi puxando esse horário. Quando ele começou a dormir no horário de uma criança da idade dele, ele acordava 4h30, 5 horas. Ai, pleno, feliz, saltitante. Eu lembro até uma consulta que ele tava meio alérgicozinho. Aí a Meg falou, eu vou passar essa medicaçãozinha, vai ajudar. E sabe também, mãe, já vou te avisar, vai ser até bom pra você, porque eu acho que ela viu minha cara, né? Vai dar um soninho nele, tá? Então ele vai dormir assim um pouquinho mais, é normal. Você vai ver que ele vai dormir um pouquinho mais, já vai dar uma ajudada, porque a história do sono era um evento. E adivinha? Esse efeito do remédio não teve. Ele só ficou bem da alergia e ficou pleno. Mas tá tudo bem, filha. A mãe te ama não dormindo. Até hoje. Dormindo, não a luta pra dormir tá é tudo certo. Mas quando a gente conseguiu regular, ele acordava cedinho. Porque ele realmente, assim, que é o melhor, né? É o melhor. Até porque a criança, ou adulto, qualquer um de nós, que dorme muito prolongadamente, não tem que ir pra escola, então dorme até 9h30, 10 horas, 11 horas da manhã, ele também não vai ter uma boa fabricação, um bom momento de cortisol às 8 da manhã, né? O certo é dormir cedo, acordar um pouco mais cedo. Tanto, gente, que a gente sabe, né? As pessoas que, infelizmente, rodam turno ou que precisam trabalhar durante a noite, elas têm um desgaste maior da saúde, né? De imunidade, de as todo pessoas ciclo, ficam né? até mais... A criança fica mais irritada também, né? Nós ficamos, a criança também fica, né? Sim. Eu percebo isso na Ana Rosa também, assim, é muito raro ela acordar cedo. Ela acorda o quê? Umas 8h30, 9 horas. É porque eu não acho isso cedo, porque o Rodrigo acorda muito cedo. Então, o meu marido, ele acorda, tipo, 5 horas da manhã, 5h30, mas isso é desde sempre, eu acho, pelo que eu vejo, assim. E dorme cedo, não? Ultimamente o Rodrigo dorme, inclusive, aqui, conversando com a gente, entendeu? Tipo, ultimamente tá desse jeito. Inclusive, ele já tá dormindo. Não sei o que tá acontecendo, inclusive, na minha casa agora, porque ele tá com as crianças, né? Se não ligou até agora, né? É porque tá tudo certo. Todos dormiram. Ou ele dormiu e as crianças estão olhando o pai dormindo. Pode ser, pode. Estão tomando Mas conta. eu acho que o Rodrigo deve dormir cedo, sim. Eu acho que umas 11 horas, no máximo. Dorme pouco. Eu acho que a Ana Rosa puxou ele. Mas a Ana Rosa, quando ela acorda muito cedo, assim, vamos por 7 horas e tal, ela acorda um pouquinho irritada. O horário dela acordar assim umas 8 e pouco, 9 horas, ela até que ela acorda bem. Mas se passa também desse horário, acorda azeda. Já fica azedinha. Eu acho que eles têm, né? Vai regulando esses tem horários. Ciclo que se autorregula, né? Que vai adaptando. E falando de dormir, sabe o que eu pensei? Quando o bebê é pequeno, né? Acabou de tá até a questão da cólica, né? Que aí não dorme mesmo. Ninguém dorme na casa. Então, na verdade, esse período é um período mais difícil mesmo para toda a família, né? Para todo o conjunto ali. Porque o bebê vai ter, não necessariamente, mas o bebê vai ter, quando ele tiver que ter cólica, ele vai ter nesse período mesmo, dos primeiros 2, 3 meses de vida. Não tem o que ser feito. Tem muito pouco. As pessoas ficam muito preocupadas porque as pessoas entendem aquilo como um sintoma de alguma patologia. Não é, na verdade, é só o amadurecimento intestinal que ainda está sendo adquirido, né? E, normalmente, por volta de 3, 4 meses, isso se faz plenamente. E aí o bebê para de ter cólica. Mas, nesse período, a gente sempre fala, se o bebê tiver uma cólicazinha, a gente vai tentando amenizar aquele momento de dorzinha e de frustração que o bebê está tendo. Tem bebê, gente, que chora muito, 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 muito mesmo. Outros choram menos. O que a gente pode fazer? Adequar a alimentação da mãe, às vezes, assim, menos lácteo, menos tomate, ou
comidas que sejam gordurosas e que levem esses ingredientes. Então, por exemplo, estrogonofe, lasanha, de molho muito, né, cremoso, assim. Isso pode realmente, a gente vê na prática, né? A gente vê isso acontecer. Tá? Estrogonofe em casa não rolava. Era uma coisa que ela falou, vai testando. E você e eu falo sentiu isso que pegou. Mães, eu falo, olha, testa. Nem todos os bebês têm uma, né, evolução diferente um do outro. O Dom não era de chorar, nunca. Ele não era de chorar. Ele resmungava. Mas muitas vezes eles ficavam irritados. E teve uma noite que ele gritava. Eu falei, aconteceu alguma coisa. E a gente via aquela cólica, que ele batia as pernas, ele gritava. E eu até então, ela falou, vai testando algumas coisinhas e a gente vai sentindo. Eu nunca tinha visto aquela reação dele. Eu cheguei e falei, nossa, ele tá chorando muito de cólica. Você comeu estrogonofe? Comi. Eu tinha comido aquela potato. E como eu falei pra vocês, eu não tava de brincadeira, eu tinha comido 2 potatoes de estrogonofe de frango. Essa criança revirava. E eu falei, gente, o que... E ela falou, Tássia, leite e tomate, molho de tomate, né? E aí juntou no estrogonofe. Franguinho bem temperadinho, pimentinha do reino. Ai, eu tô com uma fome. Me deu mais uma fome. Mas sabe que em relação a experimentar alimentos, aqui nos bastidores eu cheguei a comentar que o Fernando, a Ana Rosa teve só uma semana de cólica. E foi assim, foi horrível. Porque a bebezinha dormia e de repente aquela bebezinha não dormia. E é um grito que deixa a gente doido, né? Porque é um... Dá muita dó. É um comunicado de reclamação, né? De que tem algo que não dá e é um choro diferente de uma fralda suja, de uma mata. É diferente. E dá dó, porque assim... E isso é uma das coisas que eu fico pensando. Quando o bebê nasce, eu acho que a gente não chegou a falar isso. Tem pessoas que falam, nossa, quando seu neném nascer, você vai sentir o maior amor do mundo. Cara, eu não senti isso. Eu fiquei com muito medo. Porque, assim, eu percebi que, no meu caso, foi um amor construído, né? Que eu sabia que era um bebê que eu precisava cuidar, que era meu e tal. E ele foi construindo esse carinho, esse amor e tudo mais. Ok. Quando ela teve esse momento dessa cólica, eu acho que é o momento que você tem vontade de arrancar aquela dor da criança. E aí ele te traz até mais conexão. É incrível. Mas traz muito mais conexão. Eu me lembro, a minha segunda filha teve muito mais cólica do que a primeira. E eu lembro que às vezes eu chorava, eu falava, passa pra mim essa dor, pelo amor de Deus. É desesperador, você quer tirar e não tem o que fazer. E aí é onde vem a culpa também das coisas, porque daí às vezes vem assim... Nossa, mas você comeu pão? Falhando, mas você comeu couve? Você comeu feijão? Você tomou água? Foi isso. Foi aí que você errou. Você tomou banho? Eu falava, gente, eu vou ficar míngua. E aí eu tinha muito medo mesmo de... Porque as pessoas cortam tudo, né? Mas a gente tem que... Eu falo isso pras mães, eu falo, olha, se cada visita que for lá te der uma receitinha do que você não pode comer... Você vai chegar aqui em jejum permanente, né? Nem intermitente. Ela me falou, você vai tirar tudo que as pessoas vão proibir você de comer? Você vai chegar aqui tomando doses homeopáticas de água. Que nem água vão te deixar tomar. E era mesmo, tudo. Mas você tá usando shampoo? Você passou desodorante? Você usou pasta? Você escovou o dente? É aí que você tá errando. O Fernando já teve cólica, assim, no quase os 3 primeiros meses, né? Ele teve muita cólica, ele chorava muito. Apesar dele dormir bonzinho, né? Demorou um tempo pra ele regular esse soninho dele, mas ok, depois foi. Eu digo que demorou um tempo porque a Ana Rosa já nasceu pronta, né? A Ana Rosa saiu do hospital já com esse horário de dormir bonitinho e tal. Ela foi uma fofa. E o Fernando veio com tudo aí. E aí eu ficava reparando, por exemplo, o chocolate era uma coisa que eu comia, aí eu testava. Eu comia o chocolate, vinha aquela cólica absurda, aí eu esperava uns 2, 3 dias e comia de novo pra ter certeza. Porque eu percebi que era uma coisa do meu organismo, do dele, né? O que fazia bem ou mal, eu fui testando. Porque tem muito mitos, né, em relação a isso, que pode comer. E de repente o chocolate não é só o cacau que é o problema, né? O problema é aquele ao leite, né? Exato. Então, às vezes acontece isso. E é isso mesmo, tem bebês que são mais sensíveis, outros menos. É por isso que a gente não pode impor uma regra básica e alucinar todas as famílias com essas regrinhas, com as regrinhas. E essa maturação também vai acontecendo de um jeito diferente de bebê para outro, né? Por isso que tem uns que às vezes relatam tem 6 meses de cólica, outro tem 2 meses de cólica, às vezes é 15 dias. Usualmente 3 vezes. Eu lembro de um pai que falou para mim, tá bom, eu entendi. Com 3 meses, e eu, na época eu falei para ele, com 3 meses vai passar. Ele, com 3 meses e 1 dia, se não passar eu trago para você. Você tá me prometendo que são 3. Aí é seu. Então eu vou levar ele de volta. Eu dei uma sorte danada, porque realmente deu 3 meses, a criança não teve mais cólica. Ele
Falei, nossa, que bom, graças a Deus. Porque não necessariamente. Não necessariamente. Tem bebês que avançam um pouquinho nessa idade. Foge a regra, né? Vai fazer o quê? E Mas faz parte, tem que fazer depois pra poder... Não tive que adotar esse paciente. Não precisou. Inclusive, a minha outra filha, a Carla, mora comigo desde 3 meses e 2 dias. Que foi quando o pai conseguiu... Quando o pai tava ali cansado, falou, quando passar a fase da cólica, só que aí veio a menstrual. Então ela ficou... E tá tudo certo. E você falou a respeito dessa maturação, né, do intestino. Uma coisa também que eu achei bastante curiosa e que eu acho que pouca gente tem essa informação. Às vezes a gente faz até no intuito de acolher, de acalentar a criança, e é uma coisa que realmente faz muito mal. Isso foi uma coisa que eu tive dificuldade. Porque às vezes eu explicava para pessoas perto que não é porque eu era uma péssima pessoa, que eu sou muito ruim com alimentação, eu sou chatinha, viu? Nesse sentido, assim. E aí, não pode, as pessoas achavam que era ruindade. A criança começa a se alimentar, né? Tem toda a parte de introdução alimentar, a gente impõe ali uns horáriozinhos. E eu queria que você falasse um pouco a respeito do leite logo depois das refeições. Tá, então, na verdade, assim, para que você tenha a absorção adequada do ferro, que é um dos principais, né, nutrientes que a gente vai estar focando quando a gente faz a introdução alimentar, você precisa que o nosso estômago esteja numa condição mais ácida, né? Tanto que os antigos vão sempre te falar, quando tomar a vitamininha do ferro, tem que ser no suco de laranja, né? Que é outra coisa, a gente não dá mais suco para criança, então não tem que ser no suco de laranja, né? Na verdade, o que acontece é que você precisa de uma condição ácida. E é por isso que se lembra sempre. Então, eu falo para as mães, querem obter essa condição, pode dar o gominho da laranja para a criança chupar. Não comer. O suco. Não o suco. O suco em que momento que pode entrar? O suco só depois de 1 ano e meio. Fernando porque devora. antes disso, quando você processa a fruta, você vai perder a fibra e você vai, infelizmente, vai dar um alimento muito pesado na questão glicêmica. Vai ser um alimento que vai ser uma frutose plenamente, assim, que é a fruta, é o açúcar da fruta, é natural, é tudo, mas faz um estímulo aí de pico glicêmico. E aí isso não é bem-vindo nesse organismo que ainda está em desenvolvimento, porque você pode criar uma tendência maior a uma resistência insulínica no futuro. Né? Suco, muitas vezes ainda que na tentativa desesperada de introduzir, a mãe às vezes adoça. Nossa, aí piorou, né? Aí não de jeito nenhum. Mas, na verdade, a outra coisa que acontece é que também que eu explico para as mães é que quando você vai introduzir a fruta, se a criança comer a fruta, ela vai ficar mais saciada. E aí vem a outra questão. Por que a gente põe a frutinha antes do almoço, a frutinha antes da janta? Quando a gente introduz, tem aquele protocolo todo bonitinho, né? Que você fala, dá o peito às 6, 7 da manhã, depois quando for umas 8h30, 9 horas, você dá uma fruta para você poder dar o almoço ao meio-dia. Porque você está pensando nisso, em acidificar, para que esse almoço possa ter a melhor absorção do mundo, dos nutrientes e principalmente do ferro. Porque o ferro que vem do legume, que vem do brócolis, que vem da couve, dos legumes verdes escuros, né? Esse ferro, ele não é tão biodisponível assim, ele precisa dessa exigência para ele ser absorvido. Já o ferro M, que é o ferro da carne, ele é plenamente absorvido. Mas uma criança pequena, de 6 meses, de 7 meses, até 1 ano, ela não vai conseguir comer uma quantidade de carne, né? Tão absurda assim, tão grande assim. Ela vai conseguir comer uma porção menor, né? Então, vai ser uma composição entre todos os alimentos que vão fornecer esses nutrientes. E aí é importante que ela não receba um leite em cima, porque se ela receber o leite em cima desse alimento, ela vai ter um pH mais básico, né? Ela vai limitar essa acidez e aí vai limitar a absorção. E algumas vezes até a amamentação, quando vai tentando conciliar, às vezes acaba até atrapalhando, né? Às vezes mama um pouco antes, não tem apetite. Sabe por quê? Porque você tira o estímulo, você quer ensinar o seu filho a comer. Mas se ele souber que se ele fizer uma ondinha, se ele não comer, você vai dar um peitinho depois, ele não vai comer. Acaba até atrapalhando, né? Porque daí antes não dá, depois não dá, fica difícil. E é importante, a criança não pode passar a vida sugando, porque senão ela vai ter uma questão do desenvolvimento do sistema respiratório vai estar comprometido, a própria questão da arcada dentária, do desenvolvimento do espaço para que tenha a erupção dentária, né? Então, e não precisa ter medo. O bebê que não tem dente, porque tem bebezinho que tem dente logo com 4, 5, 6 meses, tem bebê que vai ter dente com 1 ano, né?
Então, mesmo o bebê que demora para ter erupção dentária, ele consegue mastigar com a gengivinha e consegue se alimentar, ele não engasga, não precisa ter esse medo. E se alguém tiver alguma dúvida, pede que eu mando os vídeos do Fernando mastigando. Ele mastiga. Mastiga. Então. Inclusive meu peito. Inclusive tudo. O meu peito. Se bobear. E tem um momento que você considera ideal para que tenha o desmame ou não? Isso vai variar muito com então, rotina. O desmame, às vezes as mães entram numa loucura, num cansaço tão grande, que elas chegam lá e falam, com 4 meses elas já falam, quando que eu vou poder desmamar? Que loucura, né? Tem, porque tem um bebê que é muito sugador mesmo, que deixa a mãe numa condição fragilizada. Mãe, né? Então, essa mãe, eu tenho que ter todo o cuidado do mundo e explicar que você vai começar a desmamar daqui 2 meses. Porque quando você introduz o alimento complementar, você está desmamando a criança. Sim. E é aí que eu falo converso muito com as mães a respeito de impor os limites, né? Nesse momento, você já impõe limite para a criança. Você deu o peito para a criança às 8 horas, às 7 horas da manhã, às 9h30, ele vai comer a banana dele amassada. Ok. E a banana. Ah, mas e se eu fizer uma birra e não comer a banana? Azar seu, você vai passar fome até meio-dia, que é o horário do seu almoço. Entendeu? E não é porque você não comeu a fruta, né, que você vai dar um leitinho para ele. Porque daí você está premiando. Né? Eu não conseguir organizar a alimentação do Dom. Então, não é para ficar dando leite toda hora. Não é. Gente, eu já faço isso com não tem, você não vai ter uma boa evolução. Tanto essa criança é danadinha. Já estava na fase assim, o Dom parecia muito maior do que ele realmente era de idade, né? Ele parecia uma criança de 3 anos, ele tinha ali 1 ano e tanto. E aí, onde eu tava com ele, eu tava ali, ele pendurado. Ele sempre mamando, livre demanda todo o tempo. E eu não vai ter fome verdadeira nunca, né? Aí eu cheguei a passar por uma internação num período, que foi, enfim, N coisas. O médico, a primeira coisa, quando eu abri a boca, eu falei assim, não quero ficar internada, eu tenho um bebê. Aí eu falei, não, eu tenho um bebê, ele mama, eu não posso ficar internada. Ele falou, quanto tempo ele tem? Eu falei, 1 ano e 9 meses. Ele ficou assim, ó. Não, mãe, ele não precisa de você mais. Já come. Foi um choque, todo mundo me cobrando. Né? E a mãe assim, não vai tirar, a sogra não vai tirar. E todo mundo me perguntando. E eu ficava assim, eu vou tirar a hora que eu quiser. Eu não vou parar. Até um dia que eu cheguei e falei, Meg, tá acontecendo isso com a alimentação dele. Não tô conseguindo organizar, porque daí ele mama, ele não sente fome, atrapalha, é difícil. Tô emagrecendo, definhando. E o Dom tava com o quê? Quase 2 anos, né? E ali, dificuldade de conciliar essa rotina. Daí ela olhou pra mim assim, com todo carinho, e falou assim, para. Chega. Já cumpriu a missão, filha. Ó, liberta essa criança desse peito. Já tá bom, e como foi? já mamou Você bastante. conseguiu tirar tranquilo? Como Aí foi? eu falei assim, o Dom era um apego, inclusive ainda é, né? Ele senta comigo, vocês podem ver às vezes em vídeo que eu posto nos stories. Ele sempre tá com a mãozinha aqui, ó. E aí eu falei, eu não sei como fazer. Ela falou, tá, com a idade que ele tá, o Dom ia completar 2 anos. Olha pra ele, explica pra ele que não vai ter mais e ele vai entender. Eu falei, Deus. O olho saiu de lá assim, ó, consultório. Cheguei e falei, se ela falou, tá falado. Daí eu falei, então tá, cheguei, acordei num dia, demorei ainda um tempo, chorei muito tempo, tá? Tipo assim, mês, chorando. Eu não queria tirar ele do peito. Mães, eu falo, quem tem que estar mais preparada é você, não a criança. E eu não tava pronta. Chorei, aí um dia eu resolvi fazer um ritual. Expliquei pra ele, falei, filho, hoje a gente vai tomar mamá, a gente vai tirar foto com mamá, vai fazer vídeo com mamá, porque o mamá vai embora. A gente vai dar tchau e ele vai embora. Ele mamou, ele tirou foto, ele fez selfie, ele fez vídeo, ele fez assim, ele tirou todas as fotos que tinha. Fui lá, peguei uma blusa mais altinha, vesti e falei, não tem mais mamá agora. Ele foi embora. Acabou. Aí, chegou numa hora, mãe, foi encostando pra mamá. Eu falei, lembra que ele foi embora, filho? Ele foi embora. Tchau, mamá. Ele fazia, tchau, mamá. À noite, pediu, lógico, eu mamava a noite inteira. O Marquinho que levantou, deu uma seguradinha nele. Eu fiquei ali perto, mas não no colo, né? Esfregar o peito na cara da criança. Não, e eu ali super assim, o mamá foi embora. Aquela falsidade que eu já falei pra vocês que eu tenho. E eu tava morrendo, mas eu tava assim, ó. Uhul, mamá foi embora. E aí tocou um dia, tocou outra noite. Nunca mais ele perguntou. Nunca mais ele perguntou. Às vezes ele encostava assim. O mamá falou, mamá foi embora. Ah, amiga, pelo Acabou. menos ele não rejeitou você. Porque a Ana Rosa, com 1 ano, quando ela voltou do buffet, ela olhou pra mim. Eu falei, vamos no tetão da mamãe. Não sei o que. Ela olhou. Eu acho que é porque você batizou de tetão. Eu acho. Aí ela saiu, só que ela saiu da festa de 1 ano. Ela saiu da festa do ano andando.
Não andava. Tipo, tava ali sem andar. Saiu da festa de 1 ano andando, chegou em casa andando e olhou pro meu peito e fez... Só que assim, não é só falar eca, amiga. Ela fez... Deu ânsia, ela deu ânsia. E aí ela não quis... Não, era um portal. Ela fazia... Não. Para, louca, eu não quero, tira esse negócio daqui. E até hoje, inclusive, quando ela vê eu dando peito pro Fernando, às vezes ela olha e faz assim... Ela disfarça. Faz assim, ela não consegue. Aflição mesmo. Imagina seu filho olhar pra você, seu filho olhar pra você e falar assim... Você, tipo, é triste. Difícil, né? Eu entendo que tem muita mãe que sofre com isso, gente. Eu não tô fazendo graça na cara de ninguém, não, tá? Como diz a Tássia, tô fazendo, não. Mas dói na gente. Você sente a rejeição mesmo. Você sente uma rejeição. Fala, olha, primeiro, porque na adolescência tem essa fase que eles não querem andar de mão dada, dizer mamãe, né? Eu já senti isso já com 1 ano, porque ela saiu com 18 da festa dela. Ai, eu não tô pronta, não. Agora, já esse, eu tenho certeza que eu vou sofrer. Porque ele pega, ele já arranca. Inclusive, meu peito tá super duro aqui, porque eu preciso da mamar. Sinalizando que tá na hora. Ele pega, ele puxa e ele assim aperta, ele pega de verdade, puxar. Assim, inclusive, eu acho que eu sou a mãe elástico com o peito. E agora você falou isso, eu lembrei que uma das tristezas de parar de mamar era isso. Porque assim, nunca mais eu tive essa sensação. Já falei aqui e falo de novo. Sempre tem uma empresa, assim, né? Um cirurgião plástico, prótese de silicone, querendo fazer um patrocínio de repente. Vai que, né? Porque ela fala sobre isso, porque Fica eu tenho bastante. Poxa, era tão assim, vistoso. Por que não? Inclusive, se for pra arrumar uma, já arruma as outras. Porque eu já tô um sim não, né? Já tô um sim não. Já Porque... E tem essa coisa também do neném, às vezes, querer mamar só um peito, né? Tem o isso. meu mama só de um lado. Assim, é que sai mais leite só de um lado. E o outro quanto mais sai... eles mamam só de um lado, mais ele sai. estimula aquele lado e aí menos ele gosta do outro. Nesse momento, inclusive, não se quiser dar um zoom aqui, né? vocês vão ver que o lado direito tá muito maior que o esquerdo. Vocês acharam que ela tava assim, mas não tava, ela tá reta. Só... Ai, que louca. Eu não deixei, porque me avisaram muito sobre isso. O horário eu que a hora que tentei, ele não não deu queria certo. pegar o que era menos, eu falava, vai ficar sem mamar. Até ele equilibrar. Daí ficou ali na luta, deu tudo certo. Porque é uma judiação, realmente, e fica. Não, fica Permanente. muito. Fica pendurado no peito da gente, né? Vai ficar um peito aqui, um peito aqui. Ah, mas eu vou falar pra vocês, tem uma outra coisa também, porque é a questão da facilidade. Porque às vezes, quando acontece. É raro, mas às vezes acontece. É raro, mas acontece sempre. Não, é raro, mas acontece. Por exemplo, essa noite que ele tava muito agitado. Na verdade, a minha casa tava num clima muito agitado. Na roça tava agitado. Acontece, às vezes, não agitar aquela agitação e ele não tava dormindo direito. E ele se mexendo muito. E aquilo, ele dorme no berço dele, mas do lado, porque eu fico preguiça lá no quarto dele, que é longe. Então eu deixo. É longe, gente. Eu tenho preguiça no quarto dele. Então eu deixo no berço do lado da minha cama. Não tão perto, mas fica ali do ladinho. E aí ele tava se mexendo muito, aquele barulho fica me incomodando, que a gente não dorme direito, porque ficou ouvindo o barulho dele se mexendo. O que eu fiz? Eu arranquei ele, arranquei inclusive o peito, eu dormi com o peito pra fora. E é sempre aquele peito do apoio. E é o peito que é grande, né, amiga? Que chega mais. nele. Que o outro não chegaria. Então é esse. Tá tudo certo. E aí ele dormia, mexia e pegava um pouquinho, mas fazendo de chupeta. Ele não tava mamando, ele tava fazendo de chupeta. Só pra ficar ali, então. Um horror. Mas Acontece. É bom, vamos ver até quando. Bom, a gente falou sobre cólica, sobre mamar e tudo mais, e uma outra coisa também que é em relação ao desfraude. A gente já comentou aqui num outro episódio sobre qual se tem alguma regra, né, de uma idade certa para desfraudar. Então, na verdade, a gente tem percebido nos últimos tempos que o desfraude está ficando um pouquinho mais tardio mesmo, é comum. E depois da pandemia aconteceu muito isso, das crianças terem mais dificuldade para o desfraude. O desfraude, ele deve acontecer quando a criança tem alguma referência de que ou a fralda está incomodando, ou ela começa a contar para você que ela fez xixi ou fez cocô, né? Muitas vezes ela não tem ainda aquele aprendizado do que realmente aconteceu ali na fraldinha. Às vezes ela adota uma única nomenclatura, assim, ela fala sempre que fez cocô. E não necessariamente foi o cocô, às vezes é o xixi que ela nomeou da mesma forma. Mas é importante, primeiro, não forçar o desfraude, porque a criança ela vai ter sempre a expectativa de fazer com que os pais fiquem satisfeitos com a conduta dela, com o que está acontecendo, né? Você quer ver uma criança repetir alguma coisa que ela fez, se você der muita risada daquilo que ela fez, ela repete 1000 vezes para que você possa sorrir novamente. Ela tem essa expectativa de que ela quer fazer o pai e a mãe feliz, né? Então, se você começar a pressionar muito, ela pode evoluir com
uma condição assim inadequada do desfraude. Ela pode começar a ter perda urinária ou mesmo perda de fezes de maneira involuntária, né? E demorar mais. E a outra coisa que eu sempre oriento, não é o melhor momento para fazer o desfraude no inverno, porque a gente transpira menos, então tem mais urina para ser eliminada e aí a criança, da mesma forma, ela tem menos condição de fazer a contenção da urina, ela se decepciona com aquilo, né? Fora que eu sempre fica frustrada. E é o que eu sempre brinco, né? Vai molhar o tênis, a meia, a calça comprida, e aí fica difícil de você dar conta disso, não seca nunca. Fica difícil de você dar conta disso. No verão é sempre mais fácil, né? E nem sempre acontece o desfraude diurno e noturno ao mesmo tempo. Normalmente eles acontecem em momentos diferentes, mas também não pode demorar muito. Agora, o que seria um desfraude que realmente não está acontecendo e que está fora do propósito? Um desfraude depois dos 6 anos de idade, 5 anos de idade, aí a gente tem que entender o que possa estar acontecendo. Tem uma questão também, quando a Ana Rosa foi desfraudar, eu pedi uma ajuda porque aquelas coisas, né? As pessoas, a família pressionando, né? Tem que desfraudar logo essa menina e tal. E aí eu falava com a pediatra e tal, mas eu precisava da ajuda do berçário, porque eu deixava ela no berçário. Então, se ela entrava cedo, saía quase à noite, eu precisava de ajuda deles. E aí a dona do colégio, eu cheguei a comentar isso aqui num outro episódio, ela comentou na época, a Cíntia falou assim, Tabata, na hora que elas pular com os dois pezinhos, né? Ela tem coordenação para conseguir segurar. Então, fique tranquilo. Quando ela fizer isso, ela vai estar preparada. Vai estar pronta. Realmente, isso tudo acontece pela própria evolução do desenvolvimento neuronal e muscular da criança, né? E pélvico. Então, isso acontece mesmo. Tem uma fase que acaba, um controle maior. Tenta antecipar, mas acaba sendo até cruel. Às vezes a criança não tem controle de si, não ela tem. Não tem ainda não como. Tem. E aí, às vezes, e aí você fica... Não, isso jamais fazer, né? E aí você fica exigindo, de repente, um momento que ela ainda não está preparada para aquilo. Aí ela se confunde com aquilo e acaba tendo uma evolução inadequada. E acaba sendo até mais tardio, né? Sim, aí é pior. Gente, se eu, que como vocês viram, tô assim há quase uma década me consultando com a Meg, ainda tinha pergunta, eu fico imaginando vocês. Não vou dizer pra vocês irem atrás dela nos lugares perguntar que não seja na consulta. Porque senão ela foge do país, eu fico sem pediatra. Então, se vocês tiverem dúvida, de repente, mandem pra gente no podcast, a gente faz aquele catadão que nem eu faço. E a gente pergunta pra ela e manda pra vocês, tá? Porque senão vai rolar. Mas assim, Meg, queria te agradecer demais. Eu que agradeço, foi ótimo. Foi muito bom. Foi feliz. Muito bom, eu também. Adorei poder levar um monte de conteúdo, de informação, assim. Eu sei que do mesmo jeito que pra mim foi transformador receber essas informações, me ajudou demais, de verdade, assim. Eu, inclusive, fiz uma consulta aqui hoje. Porque tinha coisas que eu imaginava. Imagina, eu sou mãe de 2 e pensava assim, nossa, eu sei tudo. Sabe nada. Saindo daqui, você pode, inclusive, já assinar a guia aqui, por gentileza. E olha, que foi maravilhoso, assim. Obrigada, meninas. Como sempre, como é nas consultas, tá? Então, inclusive, fica a dica sempre, assim, muito descontraída, com muita informação. Adorei de verdade. Que bom. Muito obrigada. Eu também tô muito feliz, porque a gente também. sabe que a sua agenda é uma loucura, né? Muito disputada. A Tássia já tinha falado, Tabata, a gente fica aqui, ó, tentando se organizar para conseguir um horário. Que bom que a gente teve você, que eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo. Foi ótimo. Tem mãe lá fazendo a conta. Por isso que não tinha horário pro Enzo e pra Valentina. Entendi. Por isso que não teve consultório hoje. Meu atestado pra natação, que eu precisava pegar lá hoje, ela não tá. Ela não tava lá. É por isso, mas a gente veio o quê? Trazer informação para várias Demais, pessoas. Pra muitas. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi ótimo. Bom, vou aproveitar que vou fechar agradecendo todos os nossos patrocinadores, que tem a Invicta Movelaria, Andrada Odontologia, Total Limp, Dress Stories, Estilo Romano, Império Blonde, AF Consultoria Empresarial, PR Sublimações. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Que sempre arrasam, estão aqui com a gente sempre. Agradecer vocês também que estão aqui com a gente mais um episódio. Lembrando, gente, vale muito, assim, pra gente vocês curtirem lá no Instagram, envie os vídeos com os códigos, todas essas dicas. Tem a prima, a irmã, a vizinha, a amiga, a indireta que você quer jogar pra mãe que ensinou você errado. Você já encaminha o vídeo, já tá pronto, né? Curtir, salvar, acompanhar os episódios aqui, seguir a gente aqui no canal também ajuda a gente demais. Se inscrever, né? Se inscrever aqui no canal pra gente saber se o conteúdo que tá chegando pra vocês tá legal, se vocês gostam, pra serem notificados das coisas que a gente posta também. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente mais um dia. Ai, que ótimo. Muito obrigada. E é isso. Até mais. Até a próxima. Até. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.